você, telespectador, que acompanha a grade de programação da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é Fabiano Moreira, ele que é secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural aqui de Mossoró. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado, Bênia. Aí vamos conversar um pouco, né, sobre nossa zona rural, nossa secretaria. E já vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Para quem não conhece o secretário, saber um pouquinho sobre a sua atuação, né? Ele que possui mais de 20 anos, né, de atuação junto a associações, também passou pela Emater, né, de Apodi, Mossoró, tem doutorado pela Universidade Federal da Paraíba, né, altamente gabaritado. É uma história bem bacana e também, né, altamente, como é que eu posso dizer, capacitado para assumir a Secretaria de Agricultura aqui do município. Bom, eu sou formado em veterinário da minha época ainda da ESAM, né? Sou da primeira turma de veterinário aqui do estado. E aí, logo em seguida, ele foi fazer mestrado, fez doutorado. E aí teve trabalho com as associações de criadores de caprinos e ovinos, especialmente aqui no Mossoró da Ascom, Asfoc e Apodi. E aí nós fizemos vários trabalhos de consultoria, né? Trabalhei muito com a parte caprino, ovino, também com a parte granja de suínos, né? Granja de frango. Minha família tinha também granja de frango. E aí passei por algumas empresas, como a própria Emater, Apodi, Jucurutu, aqui em Mossoró. E aí atualmente sou professor do Instituto Federal, né, professor concursado efetivo, lá no curso de técnico agrícola, técnica agropecuária em Apodi. E aí estamos hoje na missão aí de colaborar um pouco com a gestão do prefeito Alisson para a gente conseguir fazer um pouco mais aí pela nossa zona rural. Secretário, e a Secretaria por muitos anos, né, foi de Agricultura e Recursos Hídricos e agora é de Agricultura e Desenvolvimento Rural, né? O que mudou na Secretaria, né? A organização interna mudou, foram acrescentados alguns setores? Ampliou o horizonte da Secretaria, né? Na hora que você especifica recursos hídricos, ela vai trabalhar basicamente com água e alguns moradores da zona rural até faziam um comentário, pô, a agricultura, a Secretaria é como se fosse a CAERN da zona rural, só trabalha com água. E a agricultura é muito mais ampla do que isso. Dar condições de tráfego, de ir e vir do cidadão, condições de escoamento e produção. Por essa razão que o prefeito criou a Gerência de Infraestrutura Rural, que é para cuidar das estradas. São adquiridos mais de 12 milhões em máquinas em dezembro último. Então nós já fizemos mais de 150 quilômetros de estradas vicinais em Mossoró, muito grande a cidade, né? A maior zona rural do estado. São mais de 1.000 quilômetros de estrada dentro do município. E ampliou também o horizonte com o fortalecimento do nosso Serviço de Inspeção Municipal, que é o SIM. Nós somos o 24º município, a 24ª entidade pública entre município e estado no Brasil a conseguir ter o Serviço de Inspeção Municipal com equivalência CISB, e aí vem a questão da segurança de alimentos, né? E, evidentemente, a parte de recursos hídricos, que é a nossa gerência de recursos hídricos aí. Fazemos a manutenção de cerca de 60 poços profundos, rasos, 50 dessalinizadores, redes de abastecimento, adutoras. Então, a nossa secretaria ela é responsável pela manutenção e abastecimento de água de aproximadamente aí, 26 mil pessoas na cidade de Mossoró. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com água, com estrada, com assistência técnica. Nós temos também uma outra divisão da secretaria, que é a Gerência de Desenvolvimento Rural, que ela cuida do nosso programa de Mossoró Rural e cuida de toda a parte de capacitação, consultoria ao homem do campo. Então, bem, se um produtor hoje tiver interesse em investir na apicultura, vai na secretaria, a gente disponibiliza um consultor pela parceria que a gente tem com o Sebrae. Quer trabalhar com caju? Tem um consultor. Quer trabalhar com hortaliça, com bovino, enfim, toda a parte de desenvolvimento rural, de assistência, essa nossa gerência consegue trabalhar através do nosso programa aí, Mossoró Rural. A título de exemplo, safra 2022-2023, nós fizemos a implantação de 250 hectares de cajueiro em Mossoró e vamos fazer para 2023-2024 mais 300 hectares de cajueiro. Fora outras ações que a gente aí pode depois detalhar com mais profundidade, que como a apicultura, a produção também de ovos, enfim, é essa gerência que toma de conta desse apoio ao homem do campo. Esse apoio é fundamental, né, para os produtores rurais. Eu vi que o senhor falava um pouquinho aí sobre parcerias, né? Não se resume aí, a Secretaria tem várias parcerias, inclusive com a COSERN, né? Isso, né? É importantíssimo. Nós fizemos já esse ano cerca de 600 atendimentos na COSERN, levando agricultor. O agricultor que muitas vezes ele sai lá do Córrego Mossoró, por exemplo, ele gasta para ir R$20, que é o valor do carro. Então ele vem para resolver uma coisa em Mossoró, às vezes não consegue, com alguma dificuldade, não consegue fazer a reserva, um atendimento online.
Então, nós temos o agricultor tem direito a algumas políticas públicas. Uma delas é a isenção de ICMS da sua conta de energia. Então, se o cidadão paga R$100 por mês, hoje o ICMS é em torno de 20%, ele pode pleitear um desconto desses 20% e a conta passa a vir com R$80. Então, como é que isso se procede? Ele tem que ir na Secretaria de Tributação do Estado, fazer a sua inscrição como produtor rural. Com essa inscrição em mãos, ele vai na COSERN e faz o cadastro para ter essa isenção. Só que isso é difícil. Não tem transporte, tem uma série de dificuldades. Então, ele vai na secretaria, a gente acompanha ele até a tributação do Estado. De lá, a gente acompanha a COSERN e faz todo o procedimento. Então, esse ano, já fizemos cerca de 600 atendimentos, com isenção de ICMS, com tarifa verde, mudança de titularidade, mudança de padrão da energia, ligação do posto da comunidade dele. A prefeitura não faz a parte financeira. Ela dá o apoio logístico e facilita o acesso a essa política pública, como a gente tem com a COSERN e com outras entidades aqui em Mossoró. Muito bacana, esse acesso à informação, né, facilitado pela Secretaria de Agricultura, e o produtor rural ter acesso aí às políticas públicas que realmente deveriam chegar até eles e muitas vezes não chega justamente por falta do acesso, né, falta da informação. Isso, né? A gente tem também um programa importante, que é uma política importante, que é o Tarifa Verde, que é a questão aquele agricultor que tem água para irrigação, ele pode ter um desconto, um subsídio de até 70% da sua conta. Então, nós temos alguns agricultores que têm um conta de energia em torno de R$3.000 por mês, porque irriga. E aí consegue esse subsídio, a conta baixa para R$900. E aí, em cima desses R$900, ele consegue os 20% de ICMS, baixa para 720. Então, ele sai de 3.000 para 720, simplesmente porque ele acessou a política pública que já existe. Mas ele tinha dificuldade de tirar a outorga d'água, ir no IDIAR, ir na COSERN, ir na tributação. Então, a gente coloca ele lá na secretaria, ele traz a documentação, a gente orienta e, se necessário for, a gente vai até com ele, né, nesses órgãos aí, para ele pleitear esse acesso a essas políticas públicas. Secretário, você falava também um pouquinho sobre o setor de inspeção, né, aqui no município, inclusive a questão dos alimentos seguros, né, foram até tema de uma audiência pública lá na Câmara, é um tema muito importante que todo mundo precisa estar por dentro, né, acompanhando. Como a Secretaria tem atuado nessa inspeção aqui no município, né? Aquelas empresas que processam produtos de origem animal, laticínio, abatedor de frango, fábrica de linguiça, ela pode procurar a secretaria para legalizar o seu produto e conseguir ter acesso a mercados formais. Ela deixar de vender o produto em bala de carro, em barracas ou em bancas de forma informal. Ela acessar realmente supermercados, padarias, que é onde esse produto consegue ser comercializado em maior volume. Então, ela busca a secretaria, nosso Serviço de Inspeção Municipal faz a visita, ela, preenchendo os requisitos, consegue ter o selo de inspeção. Com esse selo de inspeção, ela pode entrar em qualquer produto. O desenho de uma empresa aqui de Mossoró, de fabricação de linguiça, que ela conseguiu esse selo de inspeção. Esse selo de inspeção a gente pode dar uma equivalência a nível nacional, e ela hoje vende para uma rede de supermercados nacional. Há uma empresa de Mossoró que produz linguiça que hoje ela consegue vender para o Brasil todo. Antes ela só conseguia vender dentro de Mossoró, com o mercado consumidor de 300 mil pessoas, né? Ou 260 mil pelo censo do IBGE, né? Hoje ela consegue vender aí com um mercado potencial aí de 200 milhões, que é o Brasil todo. Então, na hora que você consegue se formalizar, você tem um lado da saúde pública, que é um produto de qualidade, e você tem um lado do comércio, porque você fica com uma condição financeira, né, ou econômica de expandir todo o seu negócio. Então, a prefeitura faz esse apoio às empresas que beneficiam alimentos para que possam ter a sua comercialização. E esse trabalho é muito bacana porque, como você bem falou, né, atesta não só a qualidade dos alimentos, mas também a questão da saúde, né? E para que o produto seja até exportado, né, é claro aqui nacionalmente, mas para que ele seja exportado, as empresas procuram esses alimentos seguros, né, esses alimentos com selos, né? Então é muito bacana esse trabalho também. Isso, né? Semana passada eu visitei uma dessas empresas que pertencem ao nosso Serviço de Inspeção Municipal, né, faz o trabalho, que é uma que trabalha com camarão congelado, aqui no setor de Passagem de Pedra, Ema, Santo Antônio. E ela, né, eu entrei lá no estabelecimento deles lá, me mostraram o pacote de camarão congelado, e o camarão estava sendo embalado para ir para o aeroporto de Mossoró, para ir para Manaus, em Belém do Pará. Então, quer dizer, produto aqui de Mossoró, atestado pela prefeitura, pelo Serviço de Inspeção Municipal,
indo para o norte do país, né, demonstrando que se realmente a gente conseguir dar esse apoio ao produtor no campo, com corte de terra, à empresa que quer beneficiar, os produtos aqui de Mossoró eles podem realmente atingir aí todo o Brasil. Bem bacana. E também tem a questão da produção de mudas, né? A secretaria tem esse setor, né, que eu falava aqui nos bastidores, que é muito importante, tem funcionado bem. Nosso centro de produção de mudas, ele tem uma produção aí anual aproximada de 25 mil mudas, né? Então nós temos mudas frutíferas, mudas nativas, caraibeiras, ipês, temos mudas medicinais. Então a gente tanto trabalha no aspecto de planejamento, ou seja, marca na comunidade, conversa com a comunidade rural, ela tem algum tipo de muda que ela tem interesse, a gente faz lá um dia de campo, leva as mudas, trabalhamos com a distribuição de mudas junto com a Secretaria de Meio Ambiente, lá no Parque Municipal, todo final de semana tem mudas lá, que as pessoas podem realmente adquirir, ou podem pegar de forma gratuita. Então a gente trabalha tanto de forma planejada, né, visitando, fazendo esses trabalhos pontuais, quanto também a distribuição espontânea, que é realmente o cidadão, a cidadã, procurar qual a muda que mais se adequa, porque dependendo da situação, você tem um quintal, não tem, pode em calçada, não pode, então tem algumas situações que os nossos técnicos lá da pasta fazem a orientação de qual muda se adequa mais à sua condição. Secretário, a gente sabe que tem toda essa assistência nessa proximidade do produtor rural, mas hoje o senhor poderia dizer assim, se o senhor pudesse classificar, quais os maiores desafios, né, da pasta atualmente? Ainda continua sendo os recursos hídricos, perfuração de poços, o acesso à água em geral da população? Continua porque lá a gente tem uma noção da secretaria que água é fator de desenvolvimento e água ela vem antes de qualquer outra demanda. Sem você ter água na comunidade, você não tem nem como falar em educação e saúde, por exemplo. Então, na hora que você fornece essa garantia do acesso à água, você está fazendo o básico. E a partir daí as outras políticas elas vão sendo fortalecidas. Hoje, o setor de recursos hídricos da prefeitura, ele está com uma manutenção em dia. Nós não temos grandes gargalos e algumas situações que nós não conseguimos atender com poços ou adutoras, nós fazemos aí a distribuição de água através de carros-pipas. Então, essas comunidades que são com carros-pipas, elas são em menor número em Mossoró. Nós temos as grandes comunidades, os grandes polos, têm seu abastecimento já regular. O polo Jucuri, abastecimento de água regular. O polo Maísa, abastecimento de água regular. Na mais, inclusive, é a própria comunidade que faz a gestão, inclusive até o pagamento de água dos poços lá. A prefeitura faz trabalhos lá mais pontuais. Então, onde há a dificuldade maior de água são aquelas comunidades que são menores e são mais distantes, que a gente tem que dar o suporte em carro-pipa. Então, a gente faz essa manutenção de água e agora com o investimento que a prefeitura vai fazer através do projeto Mossoró Realiza, onde nós vamos aí estar perfurando poços e realizando, né, fazendo adutoras, a gente vai ampliar essa condição de acesso à água em quantidade e em qualidade para o morador da zona rural. Então, certamente água é o nosso carro-chefe, mas como a gente já está com um bom plano de manutenção, a gente consegue fazer essas outras atividades. Desenvolvimento rural, estrada, porque a gente consegue fazer ali o suficiente, né, para que a gente consiga ter esse acesso à água pela população. E em relação às estradas, também o Mossoró Realiza também contempla, né? Contempla. O programa só realiza tanto na parte urbana, né, quanto também na parte rural, com desde a manutenção de próprias estradas vicinais, quanto também pontualmente a questão de calçamentos em algumas comunidades rurais que já tem vamos chamar assim, uma vila urbana em grande volume. Vou dar aqui o exemplo da Vila Maísa, a parte central. Dentro da Vila Maísa são 43 ruas, 15 quilômetros de estrada dentro da Maísa. Bem populosa, Vila Maísa. Fora os assentamentos que são ao redor, as agrovilas aí. Então, nós já temos uma concentração de pessoas em Mossoró, na zona rural, que favorece e justifica esse investimento, por exemplo, do Mossoró Realiza também na parte de calçamento, de urbanização, né, da parte central das comunidades. Tá aí. E você, telespectador, que está acompanhando o Diálogo e Política, a gente faz uma rápida pausa agora, mas a gente volta já com muito mais informações, né, muitas mais ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural aqui no município. A gente volta já.
Você conhece a importância da Receita Federal para o Brasil? Além da arrecadação tributária, que permite o desenvolvimento do país, com a contribuição de cada cidadão por meio dos tributos pagos, a Receita Federal faz muito mais. Ela assegura com eficiência a entrada desses recursos nos cofres públicos, sendo responsável por quase toda a receita tributária da União. E isso é só uma parte do trabalho realizado. A fiscalização atua com respeito ao cidadão e justiça social no combate à sonegação, focando em pessoas e empresas com indícios de irregularidade. Acordos firmados pela Receita Federal com outros países e organismos internacionais permitem a identificação de valores mantidos no exterior em situação suspeita ou mesmo detalhes de operações fraudulentas com o objetivo de sonegar tributos. Já a área de inteligência da Receita Federal tem identificado grandes esquemas de fraudes, tendo sido protagonista em ações conjuntas com outros órgãos públicos no combate aos crimes de sonegação e corrupção. Mas a Receita Federal também facilita a vida de quem age corretamente, com o uso intensivo de tecnologia da informação segura e de procedimentos simplificados. Diversas medidas e soluções tecnológicas de simplificação tributária vêm sendo tomadas. Empresas e cidadãos podem cumprir praticamente todas as suas obrigações pela internet. Aliás, o Brasil foi o primeiro país no mundo a receber 100% das declarações do imposto de renda das pessoas físicas via web. A Receita Federal trabalha também para garantir segurança e agilidade no fluxo internacional de bens, mercadorias e viajantes, e vem batendo recordes no combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria, impedindo a concorrência desleal, protegendo a economia e o emprego dos brasileiros. Essas ações de fiscalização e repressão a ilícitos aduaneiros contam com lanchas, helicópteros, cães de faro e equipamentos que se somam a técnicas de gerenciamento de risco utilizadas pelas equipes que atuam nas distantes fronteiras, estradas, portos e aeroportos do país. Outra iniciativa pioneira é a tecnologia de reconhecimento facial dos viajantes, que identifica aqueles que têm indícios de irregularidades e libera de maneira automática os que agem corretamente. Na fluidez do comércio internacional, a Receita Federal vem alcançando resultados cada vez melhores em despachos aduaneiros por meio de serviços rápidos, sem perder de vista a segurança para a sociedade. Em suas mais de 500 unidades, a Receita Federal consegue tudo isso desenvolvendo competências e valorizando seus profissionais. Otimizando a aplicação de recursos e investindo pesado em tecnologia. E tudo isso sem perder de vista seus valores institucionais. Respeito ao cidadão, integridade, lealdade à instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. O governo do RN tem muito trabalho por você. Os parques eólicos no RN tiveram 13 bilhões contratados no último leilão nacional, porque o Rio Grande tem norte. E está na direção certa. Com a chegada das chuvas, os casos de dengue cresceram 1.609%. Zika, 1.622%. Chikungunya, 189%. Mais assustador do que esses números é saber que tudo poderia ser evitado com um simples gesto: não deixar água parada. Sem mosquito não tem doença. Faça a sua parte e denuncie quem não faz. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje a gente recebe o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mossoró, Fabiano Moreira. No primeiro bloco a gente falava um pouquinho, né, sobre a organização da secretaria, um pouquinho sobre a trajetória do secretário, um pouquinho sobre as ações, né, da Secretaria de Agricultura. E agora a gente fala um pouquinho, continua falando sobre as ações, na verdade, né, porque existe uma iniciativa chamada de Papo Rural, né, como é que funciona para quem está em casa entender um pouquinho. Bom, o Papo Rural, né, é um programa que nós chamamos de Secretaria, onde nós levamos a discussão de temas técnicos para as comunidades rurais. Então, nós fizemos, ao longo do ano passado e começo desse ano, papos rurais com temas bem específicos. Fizemos um no começo do ano ali na região do Camurupim, voltado para a criação de suínos. Então, a gente visita uma propriedade que já tem uma criação, uma produção com bons índices, que tem algo para o produtor mostrar,
Aí nós fazemos uma caravana, trazemos agricultores de outras regiões, visitam a propriedade e temos aí as palestras sobre os temas. E aí entra a questão da parceria com a UFESA, entra a parceria com a Federação da Agricultura, que é o Senar. Isso vai ser de forma temática. Já fizemos dia de campo, o Papo Rural, criação de suíno, a parte de galinha caipira, apicultura, hortaliça, caju, e temos uma programação ao longo do ano onde a gente vê o potencial produtivo daquela região e faz aquela palestra, aquele papo rural de forma temática, aproveitando o potencial. O Mossoró tem uma vantagem, Bênia, que você consegue praticamente tudo, todas as cadeias agropecuárias, o Mossoró tem condição de produzir. Então você fala em camarão, o Mossoró produz. Você fala em hortaliça orgânica, o Mossoró produz. Você fala em fruticultura, melão, caju, o Mossoró produz. Você pegar dados de IBGE, Mossoró está sempre entre os 5 maiores rebanhos de animais do estado. Bovino, caprino, ovino, suíno, galinha. Então, é só a gente compreender, é só o agricultor ter a noção de qual é o potencial que a sua região tem para melhorar aquela atividade. Então a gente faz isso de forma categorizada e aí traz produtores de outras regiões para ver a experiência. Nessa troca de experiência a gente fortalece aí o conhecimento técnico junto com alguns cursos que nós fazemos. Temos uma parceria muito forte com a Federação da Agricultura, que é a FAERN, sistema do Senar, Sistema S. Fizemos em 2022 20 cursos. Então curso de tratorista, curso de eletricista rural, e aí esses tipos de cursos eles vão se associando com o programa Papo Rural e a gente vai formando aí uma base para que o agricultor ele consiga ter as condições de conhecimento para poder melhorar e ter mais eficiência na sua atividade. E aí, secretário, a agricultura familiar é muito forte, né? Ainda também a secretaria faz a compra, né, de produtos advindos da agricultura familiar, né? Como é que funciona essa compra, né? Quais os processos? A aquisição, né, é para a merenda escolar, né, a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação faz a aquisição e a Agente da Agricultura faz a parte de incentivo à produção, organização da produção, apoio às cooperativas que comercializam, porque essa aquisição é feita através das cooperativas de agricultores. Em 2021, nós criamos, pelo Programa Mossoró Rural, 3 cooperativas novas em Mossoró. Na comunidade do Senegal, Paulo Freire da Maísa e no São Romão. Então, os produtores se organizam, quantificam. O produtor diz, eu tenho aqui 2 canteiros de alface, eu tenho de cebolinha, eu tenho aqui condição de 1 hectare de cajueiro. Eles quantificam a produção que eles têm no coletivo. E aí, quando a chamada pública da agricultura, da educação, ela é aberta, os produtores cadastram as suas produções. E aí a gente faz esse apoio pela agricultura, esse apoio logístico, né? De divulgação, quando a chamada é liberada, e também esse apoio de preenchimento da proposta, definição de valor, para que ele possa concorrer e depois distribuir esse produto aí. Mossoró, como tem uma rede de educação, mais de 20 mil alunos, então a gente consegue ter aí um volume financeiro bem considerável que sai ou que vai para a mão do agricultor familiar, aquele realmente que tem a sua mão de obra só da sua família para a produção. Então, essa aquisição de alimentos, na verdade, funciona em parceria, né, com a Secretaria de Educação e a Agricultura dando esse apoio, não é? Isso, nós trabalhamos na gestão do prefeito Alisson de forma de muita sinergia, né, entre as secretarias. Então, a educação demanda, faz reunião com a agricultura, junta a educação, agricultura e cooperativas. E a gente cria um consenso, cria um entendimento e a gente consegue trabalhar de forma que o maior beneficiado que é o agricultor, ele não vai ser beneficiado pela minha secretaria ou pela educação, vai ser beneficiado pelos serviços da prefeitura, né? Isso aí é muito importante. E aí a secretaria agora, né, fez essa inclusão, né, de mais uma frente de trabalho que é a questão do fim, né? Isso, né? Agora no último mês que passou, o prefeito ele fez essa transferência, vamos chamar assim, do AFIM, que pertencia à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e passou para a Agricultura. A bem da verdade, o prefeito ele fez um ajuste, uma correção do que é o mais indicado ou sugerido. A nível federal, abate de animais, abatedores, é ligado ao Ministério da Agricultura. A nível estadual, ligado à Secretaria da Agricultura. E a nível municipal, o AFIM não estava dentro da Agricultura, né?
Então o prefeito fez esse ajuste, essa correção, onde nós temos o Serviço Especial Municipal que fiscaliza o AFIM, tem uma proximidade. Os produtores que levam os animais para serem abatidos no AFIM são assistidos pela Secretaria nas suas propriedades rurais. A feira de animais, que ocorre toda terça e sexta-feira, onde os animais são comercializados e de lá vão para o AFIM, ocorre na nossa secretaria, no Parque Armando Buá. Então, é colocar dentro daquela secretaria que tem mais afinidade técnica, um equipamento que no caso é o AFIM, para que ele consiga ter realmente uma maior eficiência, uma maior proximidade, para que as situações possam ser aí tocadas ou a gestão possa ocorrer de forma mais fluida, né? Então a gente tem esse bom relacionamento com o AFIM e dizendo muita importância do AFIM, né? O AFIM ele processa mensalmente uma média de 200 toneladas de carne. É o único abatedor legalizado da região. Se não fosse o AFIM, se não fosse a inspeção do AFIM, a carne consumida por nós moçoroenses, ou seria a carne que viria de fora do estado, carne congelada, ou seria a carne que seria abatida de forma clandestina ou irregular. Então o AFIM é a garantia que você tem carne com inspeção, carne de qualidade, carne que não vai lhe trazer problemas de saúde. Se você conversar com qualquer médico, enfermeiro, uma das principais causas de internamento, de atendimento em postos de saúde e unidade básica de saúde, são as infecções alimentares, pela desconhecimento da procedência do alimento. Na hora que você tem essa carne com procedência, inspeção do veterinário, aí essa garantia ela é maior, então é garantia de saúde pública e tem garantia econômica, porque o produtor tem para onde abater e depois onde vender sua carne. E aí você falou sobre as competências do AFIM, né? Falou sobre a Feira do Bode. Inclusive, Mossoró está se preparando, né, para esse grande evento que movimenta aí não só a economia, mas vários setores aqui do município. A festa do bode, particularmente, eu tenho a opinião que é a segunda maior festa popular da cidade, né? Perde evidentemente apenas para o MCJ. Alguns dados do ano passado tivemos aproximadamente 100 mil pessoas, 1.000 animais provenientes de 22 cidades, de 4 estados, né? Produtores vindo de outros estados expor aqui os produtos, mais de 40 empresas colocando estandes. Então é uma festa popular, a gente utiliza até uma expressão para ilustrar isso, que é agrada do mamando ao caducando, né? Da criancinha ali recém-nascida que gosta de ver o animal, até da pessoa mais idosa, mais experiente, que se sente bem naquele ambiente de exposição, com animais, que faz todo é muito importante para a cultura do nordestino, para a gente que é do interior, ter esse tipo de atividade. Então, gera muito recurso. Ano passado tivemos um valor aproximado de torno de 7 milhões de reais. Então, o agricultor, o produtor rural, ele chega na festa do bode, ele tem contato. Quer comprar animal, tem onde vender. Tem interesse em trator, máquina agrícola, a empresa está lá fornecendo. Implemento, ração, vacina, adubo, contato com outros criadores, cooperativas, assistências técnicas. Então ele tem num ambiente durante 4 dias a possibilidade de resolver seus problemas ou de encontrar tecnologias, de melhorar o seu ambiente, né? Trocar experiência. E temos que fortalecer o seguinte: Mossoró é a capital do agro do Rio Grande do Norte. Para onde você olhar aqui, onde Mossoró é conhecida a nível mundial, a nível nacional, mundial porque é a capital mundial do melão, né? A nível nacional, quem olha para Mossoró, reconhece Mossoró pela sua força ligada ao agro, com fruticultura, o sal é da zona rural, eu até brinco, até o petróleo é da zona rural. Né? Então, é a zona rural que tem toda essa força, essa pujança, e a festa do bode é o nosso ápice, onde demonstramos todo esse potencial numa festa aí de cerca de 100 mil pessoas que vão participar. E aí o senhor falou sobre os 2 eventos culturais maiores do município e eles agora estão ligados, né? Porque se tornou um polo ali a Feira do Bode, né? Aquele espaço ali, o Parque Armando Buá, né? O polo Arraiá do Povo, que inclusive agora é definitivo do Mossoró Cidade Junina, não é? Exatamente. Então, o prefeito ele foi muito feliz, ele fez visitas a Caruaru e Campina Grande ano passado e viu que tinha São João durante o dia. A festa do bode ano passado nós tivemos um sucesso, a visitação. Então, quando ele unificou lá o potencial da festa do bode com situações de São João que pode ser diurno, então criou o cenário ideal de criar o Arraiá do Povo. E é um ambiente que o moçoroense se sente à vontade. Ele está em casa, vai ter forró na festa do bode.
ele bota um chinelo, uma bermuda, uma camisa Sim. e ele vai lá, porque ele sente à vontade, porque é um ambiente que traz esse bem-estar, esse conforto e que a gente vai agora fortalecer mais uma vez com a nossa Festa do Bode. E é um convite que eu faço a você, a quem está aqui nos assistindo, para de 10 a 13 de agosto participar com a gente aí da 23ª edição da Festa do Bode. Festa mais que consolidada e você aí de casa convidado para participar. E a gente pode finalizar falando da Expo Fruit também, não é? Que é um Isso. evento também que é marco aqui no calendário de Mossoró e também movimenta a nossa economia, né? Isso é a Feira Internacional de Fruticultura. Esse evento conta com o apoio da Prefeitura, né? Ele é realizado pelo COEX, que é o Comitê Executivo da Fruticultura, junto com o SEBRAE, junto com a UFESA, e a Prefeitura é parceira. Esse da fruticultura, nós temos a presença de expositores de empresas de fora do Brasil, que vêm aqui trazer os seus produtos, trazer os seus serviços, e aí a gente faz toda a parte também de apoio, levando caravanas de agricultores, tanto na Festa do Bode, quanto também nesse Expo Fruit, para que realmente se conheça as tecnologias voltadas para a fruticultura. É muito difícil você ter uma cidade do interior, do Nordeste, que ela seja destaque mundial ou que ela seja a melhor em alguma coisa. E Mossoró é a melhor cidade onde se tem produção de melão. Quer conhecer tecnologia no mundo de melão? Vem para Mossoró. Quer conhecer onde é a maior produção de melão? Vem para Mossoró. Então, na Expo Fruit, aqueles prestadores de serviços do mundo que querem vender seus produtos, eles vêm para Mossoró para poder fazer a exposição. Então, é o orgulho que a gente tem, a fruticultura, porque nós somos a capital mundial, é onde se desenvolve o melhor melão do mundo. Então, a Expo Fruit é o momento em que a gente tem para vender esse nosso melão, vender esse nosso produto, e é um local de visitação muito bacana, vai ser ali na Estação das Artes. Nós já temos cerca de 300 estandes comercializados. Então é um momento de visitação. E para aquelas pessoas que são urbanas, né, visita lá e vão ver tecnologias diversas do agro que a gente tem, monitoramento por drone, sistema de irrigações mais modernos com uso mínimo de água. Então é realmente uma festa muito bonita, muito bacana, de alta tecnologia. Lá nós tivemos o lançamento ano passado na cerveja base melão, né? E aí a gente com isso... Base de melão, melão, lembrei isso, agora, né? Caju? Corrigindo, melão. É mais um plus, né? É algo a mais, né? Então, quando você vê, você percebe que há o envolvimento da cidade, do empresariado, da rede de hotel, né? E a gente, enquanto poder público, tem um pouco essa função de mostrar para que o moçoroense ele tenha orgulho de ser da capital mundial do melão, da capital mundial da fruticultura. E quando a gente vê esses extras, né? Cerveja de melão, por exemplo, é algo que a gente fica mais feliz e mais contente, porque a gente está cada vez mais fortalecendo a cadeia que gera muito emprego. Muito emprego é gerado com a fruticultura e muito recurso fica em Mossoró devido à fruticultura. Secretário, foi uma entrevista muito bacana, né? Quem está em casa, com certeza, conhecer um pouquinho mais sobre a Secretaria de Agricultura, né? E Desenvolvimento Rural, as ações, né? Muito bacanas, inclusive, parabéns, né? Por esse trabalho. E o convite fica aberto para que o senhor venha outras vezes também aqui falar um pouquinho mais sobre essas ações. Agradeço, né, o espaço, né? E também me coloco também à disposição para outros momentos aí. Fortalecer aqui em Mossoró, a maior zona rural do estado, 137 comunidades rurais, 26 mil pessoas somente na zona rural. Se a zona rural de Mossoró fosse um município, ela estava entre os 20 maiores do estado, né? Então, uma região de muito grande e ampla, mas muito gostosa de trabalhar, porque o agricultor, o trabalhador, ele tem essa característica, né, de receber bem, atender bem e ser parceiro do poder público. Então, para a gente da agricultura, trabalhar nesse segmento é algo realmente muito positivo. Então, obrigado pelo espaço. Muito obrigada a você, secretário. E muito obrigada também você que nos acompanhou até aqui, né? Você já sabe, os nossos encontros acontecem sempre às sextas, 7 da noite, pelo canal 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da Telecab. Perdeu a nossa programação ao vivo? Então você pode buscar por TV Câmara Mossoró no YouTube, que você encontra todos os nossos programas aqui na nossa grade de programação. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.